Meu nome é Adriana, sou nutricionista e o tema da nossa aula de hoje é Cultura, Natureza e Nutrição, o poder das punks. A palavra punk significa planta alimentícia não convencional. O que quer dizer isso? São plantas que você não consegue comprar com muita facilidade nos grandes supermercados e nas feiras tradicionais. Até existem algumas feiras específicas, feiras orgânicas que você encontra, mas você não consegue achar com tanta facilidade nos supermercados. Os punks, então, são plantas com partes comestíveis como frutas, folhas, flores, raízes, sementes que não fazem parte da agricultura comercial tradicional. A origem do termo foi criada em 2008 pelo biólogo Valdeli Ferreira Knupp. Inclusive, ele tem uma publicação de um livro chamado Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que reúne várias plantas que ele catalogou no Brasil, inclusive com receitas. No Brasil, há cerca de 3.000 espécies conhecidas de plantas alimentícias. Estima-se de que 4 a 5.000 espécies da flora nativa sejam comestíveis. Então, ainda temos que descobrir muitas punks no Brasil que podem ser usadas na alimentação. Apesar disso, nossa alimentação se baseia em poucas espécies e ainda descartamos partes nutritivas como cascas e talos. Elas são ricas em minerais como ferro, zinco, manganês, fibras, proteínas, carboidratos e antioxidantes. Só que nós temos um grande desafio, que é a adaptação do paladar das pessoas para esse tipo de consumo das plantas. Eu até me lembrei de um fato que quando eu era criança e morava com meus pais, nós tínhamos um quintal e lá havia algumas plantas que na época nós nem sabíamos que eram punk, como a serralha, que minha mãe até preparava, colocava na salada para a gente comer. E assim, eu tive essa influência da minha mãe, dessas plantas, né, que tinham no quintal. Agora, as crianças de hoje mesmo, a gente vê que não tem essa proximidade, né? E nós temos também vários benefícios do uso das plantas alimentícias não convencionais, como a redução do desperdício alimentar, uso de plantas nativas e regionais, maior variedade de nutrientes, impacto positivo na saúde e na gastronomia. E as características principais dessas plantas são que não fazem parte da produção agrícola convencional, crescem espontaneamente em quintais, terrenos baldios ou áreas rurais, como eu mencionei, né, nessa memória afetiva que eu tive com a serralha. Possui alto valor nutricional, podem ser usadas em receitas criativas como saladas, sucos, bolos, patês e sopas. As punks não são novas descobertas. Na verdade, muitas delas sempre fizeram parte da alimentação humana, especialmente antes da industrialização e da padronização dos alimentos. Durante séculos, comunidades rurais, indígenas e tradicionais consumiam uma grande diversidade de plantas locais. No Brasil, povos indígenas já utilizavam diversas espécies nativas como alimento, muito antes da colonização. Esse conhecimento foi sendo transmitido oralmente de geração em geração. Com o tempo, práticas alimentares foram sendo influenciadas por processos históricos como colonização, urbanização e industrialização dos alimentos. Esses processos levaram à redução da diversidade alimentar, privilegiando poucas culturas agrícolas, como arroz, trigo e milho, que é em larga escala. A partir do século XX, com a expansão da indústria alimentícia e do agronegócio, houve uma tendência global de consumo de alimentos mais padronizados. Esse fenômeno é estudado dentro da agroecologia e da etnobotânica, que mostram como muitas plantas locais foram abandonadas, alimentos tradicionais passaram a ser vistos como comida de pobre. Agora imagina, as pessoas precisavam pegar a planta do próprio quintal, aí falar, nossa, isso aí é comida de pobre. Então o interessante era o quê? Comprar no supermercado, não usar a hortaliça que tinha no quintal. Então era considerado comida de pobre na época e por isso que foi
se esquecendo desse consumo. E também nós temos o conhecimento popular que perdeu espaço para a lógica de mercado. Esse processo causou desvalorização de saberes tradicionais, perda de receitas e modos de preparo e menor conexão das pessoas com o território e a natureza. As plantas que antes eram comuns passaram a ser tratadas como ervas daninhas, porque não tinha status, né, você comer uma punk que você tinha no próprio quintal. E sim, o interessante era fazer a compra no supermercado. Felizmente, nas últimas décadas, há um movimento crescente de valorização das punks. No Brasil, um nome importante nesse resgate é de Valdeli Knupp, que eu mencionei no começo da aula, que ajudou a popularizar o termo e divulgar o uso dessas plantas. Esse movimento envolve pesquisadores, chefes de cozinha, agricultores familiares, educadores ambientais. Chefes brasileiros têm incorporado os punks em pratos contemporâneos, valorizando ingredientes locais e criando uma cozinha mais conectada ao território. E isso ajuda muito a revalorizar ingredientes esquecidos, fortalecer a identidade regional e promover a biodiversidade na alimentação. O uso de punks também pode ser visto como uma forma de resistência contra a homogeneização alimentar, contra a dependência de grandes cadeias de produção e a favor da autonomia alimentar e do conhecimento local. E um ponto interessante que hoje em dia também nós temos é que na televisão nós temos alguns programas de competição culinária e isso está valorizando o uso de punks nas competições para promover pratos, né, que antes então não eram usados. Tem uma frase muito interessante, né, que resume tudo o que nós falamos, que quando deixamos de consumir certas plantas, não perdemos apenas alimentos, perdemos histórias, tradições e formas de ver o mundo. Agora vamos conhecer algumas das punks que nós temos. A taioba, né? A taioba é bem conhecida por muitas pessoas. O nome também pode ser chamada de taiá ou mangará. A parte da planta para consumo são as folhas, principalmente, né? Mas também pode ser considerado comestível um rizoma, que é uma espécie de uma batatinha que tem na própria planta. E pode ser ou cozido ou também na forma de farinha. Ela é muito rica em proteína, com um teor de até 3% nas folhas frescas, e também em minerais como potássio, cálcio, fósforo, ferro, zinco. Os seus rizomas, às vezes, são consumidos como pequenos inhames, cozidos fritos ou processados na forma de farinha, como fonte alternativa de carboidratos. O interessante é que assim, nós temos outros tipos de taioba na natureza, mas nem toda taioba é comestível. Nós temos a taioba brava também, que temos que tomar cuidado para não consumi-las. As taiobas bravas, como pode ver nesse gráfico, do seu lado esquerdo, nós temos uma que ela cresce com a folha para cima, é até chamada de orelha de elefante, então essa é mais ornamental, não pode ser feito o consumo. A taioba roxa tem o talo roxo e a folha roxeada, e a taioba é verde também, só que ela não parece um coração, porque normalmente a taioba, como é uma folha grande, ela parece certinho um coração, e o encaixe desse coração não é totalmente no talo, então essa taioba também não pode ser consumida. Aqui nós temos até uma receita de taioba, uma taioba refogada, né? Que você pega as folhas da taioba, higieniza bem, tira aquelas nervuras como se estivesse tirando a couve, corta em pedaços e pode colocar um óleo para fritar com alho, cebola, o que desejar e colocar, dar uma refogadinha nessas folhas e fica um refogado bem gostoso e bem nutritivo. Outra planta que nós temos é a Hora Pronobis. A parte da planta para consumo pode ser as folhas, as flores e frutos. Os frutos podem ser usados para suco, geleia, mousse e licor. As flores jovens podem ser usadas para saladas salteadas, puras ou com carne para omeletes. Ela é muito rica, né,
nutricionalmente, pois possui fósforo, potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco, ferro, manganês, sódio e também vitamina C. Aí, ó, quem acha que só laranja e acerola tem vitamina C, ora, a Pronobis também tem a vitamina C. A araruta. A araruta é bem interessante porque ela faz um biscoito bem gostoso. E ela é um rizoma, parece uma batatinha, parece um inhame também, mas é chamado de rizoma. Pode ser cozido ou na forma de farinha. As características dela são bem interessantes, porque ela tem amido de alta digestibilidade, que faz com que a digestão seja fácil, não contém glúten, então as pessoas que são celíacas podem se beneficiar com o consumo da araruta. Tem baixo índice glicêmico, então ótimo para as pessoas com diabetes, porque não aumenta a glicemia com muita rapidez. Alto teor de amido resistente e fibras, que é muito bom para a saúde intestinal. E rica também em proteínas, em potássio, cálcio, magnésio e presença de compostos bioativos como os flavonoides, terpenoides, saponinas e os taninos, que são muito bons para a saúde das pessoas. Outra punk que nós temos é o peixinho. O peixinho é uma folha, ela é bem macia e o consumo dela é feito também, você pode colocar numa frigideira com um pouquinho de óleo, dar uma abafadinha que fica maravilhoso. Ela também contém vitamina C, proteínas, fibras, taninos e compostos fenólicos. Outra punk também é o picão branco. A parte da planta para o consumo são as folhas, as flores e os talos tenros. As características nutricionais são o fornecimento de proteína, cálcio, ferro, magnésio, zinco e compostos bioativos, como compostos fenólicos e flavonoides, como a pigenina, luteolina, caipifenol e quercetina. Aqui nós temos também a azedinha, que é muito utilizada em saladas, porque quem gosta de temperar a salada com limão, vinagre, se você colocar a própria folha da azedinha, nem precisa, porque ela vai dar aquele sabor azedo no consumo. E ela também é muito rica em vitamina C, carotenoides, resveratrol e tanino. Apresenta ácido oxálico em sua composição. Deve ser consumida com cautela por indivíduos com predisposição para a formação de cálculos renais e de preferência cozida. Então, assim, quem tem uma predisposição para ter cálculos renais através do ácido oxálico, deve ter cautela na hora de consumir esse punk, a azedinha. Mas, se você cozinhar, você ameniza isso. As folhas de rabanete. Para quem acha que o rabanete é só aquela bolinha vermelhinha, né, meio cor-de-rosinha que pode ser comida, não, ela pode também ser usada as folhas. Inclusive, as folhas e os talos são mais ricos de cálcio e ferro do que o próprio rabanete, porque aquela bolinha, na realidade, é a raiz do rabanete. Então, as folhas são melhores ainda para ser consumidas. Ela tem antioxidantes como flavonoides, compostos fenólicos e glicosinolatos, que é bem importante também para desintoxicar o fígado. Outro punk conhecido é o pinhão, que é muito consumido na região sul. Principalmente no Paraná, tem-se a árvore dela, que é a araucária, como símbolo desse estado, e eles consomem bastante. A araucária, né, que é a planta, ela dá-se a pinha, que dentro da pinha você tem o pinhão. E o pinhão ele deve ser comido cozido ou assado. E o pinhão é muito rico em calorias e fibras, além de minerais como fósforo, ferro, potássio, cálcio e compostos antioxidantes. O pinhão possui carboidratos denominados complexos, que é muito bom por conta das pessoas que possuem diabetes. Por quê? Os carboidratos complexos, eles não aumentam a glicose muito rápido no sangue, então isso é muito benéfico para as pessoas portadoras do diabetes. Porque não aumenta muito o açúcar no sangue com muita rapidez, que nem os carboidratos simples, como o arroz branco, por exemplo. Então, vale a pena investir, né, nesse alimento nas refeições diárias. É só uma pena que normalmente nós temos a época de pinhão no inverno,
mas vale a pena consumir. E também dá para se fazer sopas, farofas, bolos de pinhão. E além disso, nós temos as flores, que além de embelezar o mundo, são ricas em nutrientes. Então as flores também são consideradas punks, algumas delas podem ser consumidas sim. Como por exemplo a capuchinha, a rosa, a calêndula, a flor do guarujá, entre outras. Atualmente, as flores comestíveis são utilizadas em preparações culinárias, infusões ou bebidas, visando o melhoramento dos atributos sensoriais e promovendo aromas e cores mais atrativas ao consumidor. Inclusive tem até a violeta, é feita um licor que deixa uma cor muito bonita, bem atraente para fazer drinks. De maneira geral, as flores são usadas em molhos, geleias, xaropes, licores, vinagre e mel. Óleos também podem ser feitos, cubos de gelo com flores e saladas, né? Principalmente chás também. E um chá bem conhecido é o chá de hibisco, que é utilizado as flores dessa planta. Mas atenção, as flores não devem ser compradas em floricultura, porque lá elas passam por um processo químico que pode ser prejudicial à saúde. Se você quiser consumir flores no seu cardápio, ou você planta na sua própria casa, que você sabe o que você está utilizando lá, ou compra em lugares próprios para consumo. E aqui nós podemos ver uma série de flores que podem ser comestíveis, né, como a violeta. Aqui nós podemos ver uma série de flores que podem ser comestíveis, como a violeta, a rosa, a calêndula, a flor do guarujá, essa branquinha. E aqui nós temos a capuchinha. A capuchinha, ela pode ser consumida tanto as flores como as folhas e as sementes. É um clima frio, ela gosta muito de climas frios e se origina nos Andes. Ela possui vitamina C, contém compostos antioxidantes, luteína, antocianina. Aqui temos até uma foto que foi tirada da horta agroecológica do projeto Gastronômico 2.0 na Casa Undina Lobo. E essa última aqui que nós temos é a flor do guarujá, que também pode ser usada as flores e as folhas dela. Ela fornece carotenoides, compostos fenólicos e flavonoides. Aqui nós temos algumas referências, inclusive a primeira é do livro do Valdeli Knopp, que eu havia mencionado no começo da aula. Então é isso. Espero que tenha gostado e que as informações aqui passadas sejam de grande utilidade para a inserção de novos alimentos nutritivos no cardápio. Vou colocar o choco na serragem. Então, ó, colher a couve. Tem uma tesourinha, ó, na terra atrás de você. Isso aqui, quem tem a prática, colhe na mão. Mas é assim, ó. Vocês vão pegar as folhas que forem mais baixas. Eu confesso que tem coisa que eu plantei. Dá cenoura, aí você tem que plantar cenoura. Melhor para a planta. Toma. Pra gente plantar espinafre aqui, ó. Aqui, ó. Daqui pra lá eu vou tirar tudo. Só que ele não deu, rapaz. Não. Isso é serragem. Ó. Então isso aqui é o conjunto de compostagem que
preceptor Thiago Germano Marques. Eu estou aqui com esse time lindo que são alunos do 7º e 8º semestres do campo Estácio Interlagos e Estácio Santo Amaro. Hoje, na oportunidade, nós estivemos aqui na Casa Ondina Lobo, na qual nós viemos fazer aqui um trabalho de saúde coletiva para lidar com os idosos. Idosos esses que precisam de uma atenção e da informação sobre uma alimentação saudável, a adequação de água, bem como também uma rotina diária de exercícios físicos e também a promoção de saúde. Hoje os alunos puderam ter essa oportunidade, foi muito gratificante para nós, no qual nós entendemos um pouco que saúde não é somente olhar para a alimentação, mas é para um todo. E foi muito gratificante para nós essa apresentação, tudo que nós vivenciamos aqui vai ficar marcado nas nossas histórias e nós queremos agradecer do nosso coração mesmo por tudo que foi feito. Nós queremos então agradecer a Casa Ondina nessa tarde.